Unidades de medida. Tópicos. 1. A origem das medições. Como foi originado as medições? 2. Tipos de unidades de medida. Quais são os tipos de unidades de cada medição? 3. Instrumentos de medição. Quais são os objetos utilizados na medição? 4. Atividades. Praticando o que aprendemos. Origem das medições. Um pouco de história. As primeiras medições feitas estavam relacionadas com a massa, o comprimento e o tempo. Posteriormente, foram feitas medições de volume referentes aos ângulos, pois eram necessárias para realizar as primeiras construções. As primeiras medições de comprimento eram feitas com o pé, palmo, braço, entre outras. Eram os primeiros padrões de medição, uma vez que eram facilmente transportáveis e tinham uma relativa uniformidade. A origem das medições. O que é a medição? A medição é a ação e o efeito de medir. A palavra medição refere-se à comparação de uma quantidade com a respectiva unidade. Para possibilitar a medição, a dimensão do objeto e a unidade devem ser da mesma magnitude. Para que serve a medição? A medição oferece uma maneira precisa de controlar a forma de dimensionar as partes. Proporciona um meio para controlar o dimensionamento das partes e transmiti-lo a outros. É uma forma exata de descrever uma parte fisicamente. O resultado da medição é chamado medida. Tipos de unidades de medida. Os tipos de unidades de medida são os seguintes: magnitude, unidade símbolo, massa, quilograma, quilograma, comprimento, metro, m, capacidade, litro, L, tempo, segunda, S. Unidades de medida, massa. A unidade principal para medir a massa é o grama. Para medir massas maiores usamos os seus múltiplos, decagrama, hectograma, quilograma. Para medir massas menores usamos os seus submúltiplos, decigrama, centigrama, miligrama. As unidades de medida de massa mais utilizadas são quilograma, quilograma, Hg hectograma, Dag decagrama, G grama, Dg decigrama, Cg centigrama, Mg miligrama. Unidades de medida, comprimento. A unidade principal para medir o comprimento é o metro. Para medir comprimentos maiores usamos os seus múltiplos, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Para medir comprimentos menores usamos os seus submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. As unidades de medida de comprimento mais utilizadas são quilômetros, quilômetro, Hm hectômetro, Dan decâmetro, M metro, Dm decímetro, Cm centímetro, milímetro, milímetro. Observação: o comprimento permite determinar o espaço que existe entre dois pontos. Unidades de medida, capacidade. A unidade principal para medir a capacidade é o litro. Para medir capacidades maiores usamos os seus múltiplos, decalitro, hectolitro, quilolitro. Para medir massas menores usamos os submúltiplos, decilitro, centilitro, mililitro. As medidas de capacidade mais utilizadas são as seguintes: KL quilolitro, HL hectolitro, DAL decalitro, L litro, DL decilitro, CL centilitro, mililitro, mililitro. Observação: capacidade mede a quantidade de líquido que cabe dentro de um objeto. Também se pode designar antes volume. Portanto, podemos dizer que a capacidade é o volume que ocupa um corpo no espaço. Unidades de medida, tempo. A unidade de referência para medir o tempo é o dia. Para medir períodos de tempo mais longos usamos semana, mês, ano. Para medir períodos de tempo mais curtos usamos hora, minuto, segundo. O instrumento que usamos para medir o tempo é o relógio. Unidades menores do que o dia. Dia, 24 horas. Hora, 60 minutos. Minuto, 60 segundos. Instrumentos de medição. Instrumentos para medir a massa. Balança. Espectrômetro. Báscula. Catarômetro. Instrumentos para medir o tempo. Cronômetro. Relógio. Calendário. Instrumentos para medir o comprimento. Fita métrica. Régua graduada. Calibre. Escala Vernier. Micrômetro. Interferômetro. Odômetro. Atividades. Atividade 1. Associa a unidade de medida com o respectivo instrumento por meio de uma linha. Quilogramas. Meses. Centímetros. Deus que tem a chave. É Deus. É Deus. Olha aí, olha aí, olha aí. Atividade 2. Quanto medem esses comprimentos? Marque a opção correta com um X. Deus vai fazer. Atividade 3. Ordene segundo a capacidade, da mais baixa à mais alta. Copo de suco, xícara, garrafa de refrigerante, barril de água. E pode falar mal e agir de falsidade. O homem tem a força. Atividade 4. Estimar o peso. Pesa mais de 1 kg. Pesa menos de 1 kg. Pesa 1 kg. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Ele está sentado sobre o trono, e sua glória vai julgar. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, o universo está debaixo de sua lei. Ele é santo e não aceita o pecado. É a verdade, não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus arcanjos cantam santo e